Esqueci de tirar o fone. Então, essa live, deixa eu limpar aqui. Essa live, ela tem o intuito de trazer um esclarecimento sobre uma situação, que é a situação da pornografia, tá? Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, primeiramente, devemos entender que temos inúmeras personalidades, de inúmeras identidades mal trabalhadas dentro da nossa energia, tá? Então são inúmeras identidades, inúmeras respostas, inúmeras dúvidas que são ligadas ao nosso processo reencarnacional. Então, dentro da nossa juventude, que está ocorrendo muito, essa falta de identidade, essa necessidade de ter uma identidade, nada mais é do que o processo das vidas vindo à tona, alimentado pela mídia e pela nossa sociedade, que em vez de dar o suporte maior para as pessoas, para os jovens e para os pais, eles fazem com que esses padrões que devem ser cortados na educação infantil, eles permaneçam, tá? Claro que existem padrões ocultos que ficam guardados e saem em determinado momento, ou quando você reencontra aquela situação kármica, uma pessoa, alguém que te faz reviver algum sentimento, alguma coisa do tipo, tá? Então, a questão da pornografia, entrando no tema, a pornografia, ela é muito vivente na sociedade humana, tá? Ela é muito antiga, essa necessidade do sexo, porque o sexo se tornou de fato uma necessidade. Então, a busca cega de suprir certos tipos de sentimentos através do sexo e do abuso sexual, ela é muito antiga e é além da terra, tá? Então, o que ocorre? Esse vídeo aqui ele não vai servir para apontar dedo, mas sim para esclarecer e dar um suporte para que vocês trabalhem os seus pensamentos e as suas emoções, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nossa mente, ela quando é trabalhada, todo pensamento, ela se abre em telas e liberam-se energias. Essas energias são conhecidas como formas pensamento. Então, as formas pensamento, elas são energias geralmente escuras e com uma forma, não tem aparência, é uma sombra preta que anda e ataca aqueles que criam e aqueles que estão ao redor daqueles que a criou. Então, o que ocorre? Quando praticamos sexo desenfreadamente, quando nutrimos de forma oculta certos desejos, certas vontades e transmitimos isso para o nosso parceiro, abre-se portas para que entidades entrem e façam o que quiser, tá? Por isso que é tão importante a gente respeitar o relacionamento, seja ele conjugal, seja ele social, que não importa, tá? Então, como estamos falando do tema do sexo, então o tema é esse. Quando nós temos relação com o nosso parceiro e imaginamos outra pessoa, abre-se portas. Então, como eu expliquei em um vídeo anterior, o homem ele descarrega todos os seus miasmas dentro do útero da mulher, e a mulher, ela tem, quando ela cria essa situação, ela gera doenças ligadas ao útero, ao ovário, trompa e demais, tá? Então, o que eu quero explicar nesse vídeo? É que as pessoas que têm esse tipo de desejo pornográfico, essas pessoas que têm essas vontades dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida pessoal, que não precisa estar com alguém, não se sintam culpados por isso. Primeiramente, se vocês observarem que está acontecendo algo de diferente, ligado ao sexo, esse exagero, já é um ponto. Se vocês perceberam que está acontecendo algo de errado, já é um ponto positivo. Então, evitem, não é reprimir,
vocês meditem sobre isso. Como que é a meditação? Primeiro vem o pensamento, ele vem a emergir, para depois vir as respostas. Não é milagre, não é algo que você vai limpar cortando o pensamento, trabalhando essa paranoia de controlar o pensamento. Não. Primeiramente você tem que aceitar o pensamento, aceitar o sentimento e entender o porquê que ele está vindo, tá? Isso no contexto físico, tá? Porque no contexto espiritual tem que ser analisado as questões das reencarnações, tem que ser analisado o contexto histórico, cósmico, muita coisa, para poder de fato entender o porquê e ser cortado isso, porque às vezes a pessoa está num momento emocional tal que bate com um fractal dele de espírito que está numa realidade paralela, simultânea, espelhada ou invertida, e com isso ele ressoa esse fractal que às vezes desencarnou ou só bateu energia com energia, ele começa a agir de acordo com esse fractal. Então tem que ser recolhido esses fractais. Às vezes é um clone, às vezes é um quadro obsessor de fato da própria pessoa ou externo que vem cobrar ou é cobrado. Então são questões muito complexas que devem ser tratadas de uma maneira muito séria, tá? O que ocorre? A gente conhece as entidades íncubos e súcubos. Então, essas entidades são muito conhecidas, mas não existe uma forma correta, coerente para especificar essas entidades. Ela não possui uma forma específica, pode assumir formas inúmeras, tá? Então, o que ocorre? Dentro da apometria que eu venho praticando, eu estou trazendo um trabalho chamado conscientização, que são as dúvidas que as pessoas têm por se tratarem como eternas vítimas de certas situações, para que elas vejam que elas também foram as autoras ou criadoras de certos tipos de necessidade ou certos tipos de situações. Como o tema é sexo, então ele traz essa possibilidade para a pessoa ver o invisível, ver o que ela não está vendo com o olho físico, o que o órgão sexual dela tem, o que a mente dela produz e as consequências de todo esse conjunto. Então é um trabalho que esse vídeo não é para propaganda, mas como vem ao caso, é um trabalho de suporte muito grande para que as pessoas tenham entendimento dentro do trabalho apométrico e tenham consciência de que elas não são eternas vítimas, de que também não são eternas inocentes. É uma questão de conscientização que o pessoal pede para eu fazer, ensinou a fazer. Não é que ensinou, né? Relembrei. Porque a gente reencarna, faz cagada e acerta. Eu sou igual a vocês, tanto que errei, acertei, isso é normal. Ninguém aqui é dono da verdade, mas quando você tem uma lucidez para explicar certos assuntos, então o correto é passar com a linha de coerência, não para impor, mas só para ter um leque de opção, tá? Então o que ocorre? Quando você trabalha com energia, primeiramente, falo isso para os clientes que vão assistir esse vídeo e para aqueles futuros ou seguidores, não sei. A gente tem que entender uma lei da física que se chama energia em movimento, tá? Se você vai fazer um tratamento médico ou um tratamento energético, não importa, no meu caso é médico e energético, o que ocorre? Você primeiramente tem que ser verdadeiro consigo. Primeiramente você tem que ser honesto consigo e assumir os seus sentimentos, as suas emoções, quem você quer mal e quem você quer bem, que isso acontece. Para quê? A energia do movimento, que é o contexto da física, que ocorre nas linhas temporais, que consiste no repouso e no movimento, quando se acopla na linha de tempo, por exemplo, essa energia ela é acelerada ou retraída, vai depender do inconsciente daquele que está sendo tratado. Então, quando eu for fazer um tratamento em um cliente e acontece na primeira sessão, um exemplo, a pessoa acontece coisas inimagináveis, que a vida dela estava toda trancada porque ela estava aberta para a energia do movimento. Aquela energia ela está parada. Então entenda, o quadro obsessor, quando ele age, ele está atuando numa linha parada, daquele momento que não foi trabalhado, aquele momento que não foi aceito, aquele momento que está ali, existe, mas você não sabe. Então são esses sentimentos, são essas emoções, são essas experiências que você não assimilou e que muitas vezes você queria ter resolvido antes de reencarnar, mas forçaram você a reencarnar porque você só ia mais atrapalhar ali do que ajudar. Então,
Quando você não trabalha essas questões, quando você não tem consciência dessas questões, você vai procurar um atendimento médico, um atendimento espiritual, ou os dois em um conjunto. Você tem que entender o seguinte: a honestidade consigo mesmo. Quais são os sentimentos que eu tenho? Quais são os pensamentos que me vêm? Quais são as intenções que me permeiam? Então, tem que ser honesto. Não adianta chegar em um médico e falar que não fuma, e sendo que fuma. Não adianta chegar para o médico e falar que sua veia está cheia de gordura, falando que come salada. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa que um atendimento físico, no termo. Quando vocês me procuram para dar um suporte para vocês, primeiramente sejam honestos para a energia fluir mais rápido, para a energia seguir mais rápido. Não adianta mentir, fingir que todo mundo quer te pegar e você não pega ninguém. Certo? Então isso não adianta. As pessoas têm que ser primeiramente honestas com elas mesmas. Então essa vontade da pornografia, de se masturbar, de criar, primeiramente a masturbação, ela da forma psicologicamente falando, psiquiatria, eles falam que é normal, certo? São impulsos biológicos do nosso corpo, são os hormônios querendo sair. Mas devemos entender que nós temos um corpo chamado corpo mental. E esse corpo mental ele atua muito mais no outro plano do que nesse, tá? Então, quando ele atua de forma errada, devemos entender que quando meditamos, por exemplo, meditações online, que eu fiz um vídeo explicando sobre isso, você abre uma tela mental e nem sempre seus mentores sabem fechar ela. Então, entra e sai entidades a todo momento. Nessa saída e entrada de entidades, vão entrar entidades de acordo com a sua imaginação, que é ligada ao corpo causal. Né? Corpo causal e corpo mental, juntando com o corpo emocional. Então são 3 portais que são abertos dentro do campo da pessoa, que entra e sai gato, cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, até se tornar um vício, certo? O vício do sexo, o vício da masturbação, o vício da pornografia, o vício da pedofilia, da zoofilia. Então é algo muito sério, que consiste muito mais em trabalhar o nosso mental, emocional e causal nessa vida, porém você não sabe o que você fez na outra. Então aí que entra o pepino, certo? Às vezes você reluta para não ser isso. Acredito eu que existem muitos casos de gente que abusa sexualmente, estupradores, que passaram a vida toda relutando contra esse sentimento, porém é mais forte que ele. Porque você imagine 10 vidas, um exemplo. Você de 10 vidas, você decide mudar na 8ª, tá? Você pensa que vai mudar e vai tudo clarear? Não, as sombras vão até você para cobrar você daquilo que você já fez. Isso se chama karma, certo? Então esse karma, ele vai vir para você de fato testar a si mesmo e testar com a sua força perante aquilo que você nutriu durante 7 encarnações. E na 8ª que você decidiu parar, né? Qualquer pessoa decidiu parar de fazer aquilo. Porém ela quer que a melhora venha assim, num tapa. É igual quando você faz um tratamento. Não é à toa que as igrejas estão cheias. Por que as pessoas não falando mal de religião, para daqui a pouco tá aqui todo mundo falando que eu sou. Mas a ideia, o contexto é esse. Quando a pessoa faz promessa, ela quer que aquilo ocorra logo. Quando a pessoa quer um tratamento espiritual, ela quer que a vida ela fique rica, ela arrume o amor da vida dela, ela quer tudo num piscar de olhos. Mas o que ela faz intimamente para ter isso? Tá? É claro que em outros trabalhos, outras pessoas podem até prometer e dar aquilo que elas querem. Porém, a troca do outro lado é muito maior. Você não sabe se você é escravo, você não sabe se você tá livre, não sabe nada, tá? Então é um contexto sério que eu quero trazer para vocês, que primeiramente não se culpem por gostarem de sexo de forma impulsiva. Primeiramente, trabalhe a culpa. Não se culpem porque assistem vídeos pornográficos. Não se culpem por nada disso. Entendam que é uma questão que está ocorrendo, que é uma necessidade, que se você viu problema, viu que está algo de errado, então é um sinal que é algo que deve ser trabalhado. É muito melhor vocês perceberem que está passando por isso e entenderem que está tendo excesso de energia jogada fora, do que passar a vida toda na cegueira da fisicalidade. Então isso é um alerta para as pessoas que conversam comigo, para as pessoas que me acompanham, para primeiramente não se culpem, se trabalhem, tentem se orientar, tá?
se situem sobre a questão, se empoderem-se e trabalhem isso da melhor maneira possível, tá? Para que isso não piore, porque se vocês negarem isso que está ocorrendo, a vontade só vai aumentar até chegar um momento que vai implodir, que é de dentro para fora, e vai ser muito mais forte do que vocês. É melhor vocês observarem isso de uma maneira coerente, perceber que de fato e aceitarem de fato que está ocorrendo essa anomalia mental, emocional e causal, para ter de repente um tratamento, vocês terem um suporte melhor do que se iludirem, se enganarem com falsas bondades, falsas ideias e com um contexto sério de vitimização, tá? Muitas pessoas, quando eu trato, infelizmente ocorre esse contexto de vitimização. Por mais que você tenha sido uma pessoa muito boa nessa vida, a gente tem que entender que a gente teve várias experiências, tá? E dentro dessas experiências vocês fizeram escolhas que nem sempre foram boas no contexto que vocês têm hoje. Então essas escolhas perseguem vocês, tá? Que é o karma, tá certo? Então esse karma ele precisa ser tratado, precisa ser assimilado, recolhido, tá? E muitas memórias de vocês ficam presas no umbral, principalmente de vidas atrás, de questões que não foram resolvidas e ficam conectadas a vocês, tá? E precisam ser recolhidas também, tá? E tem a questão de clone, tem a questão de fractal, tem a questão de muitas coisas que está acima do que se é entendido dentro da literatura espiritualista que nós, até eu já estudei, tá? Então esse vídeo ele serve para esse alerta, que é: não se culpem pelas questões que ocorrem. Primeiramente, se vocês perceberam que está ocorrendo essa anomalia mental, emocional e causal, pega esses três corpos, provavelmente o corpo astral, mas o corpo astral a gente quando sai do corpo, então não é uma rede de conexão que nem o corpo causal, mental e emocional. Então trabalhe essas questões para que pelo menos vocês estão observando. Então esse trabalho de conscientização ele já está acontecendo em muitos clientes. Eu estou vendo, pegando inúmeras informações deles falando que viram sonhos de vidas passadas, viram questões ligadas a seus sentimentos, emoções que eles não passaram para mim, porém eles estão enxergando por conta, porque não adianta querer milagre sem fazer por onde. Então é melhor eles enxergar a realidade do que fingir que é cego, tá? Então boa noite a todos. Espero que esse vídeo sirva para esclarecer inúmeras questões, e eu vou colocar no meu canal Cognoscere no YouTube para que vocês também possam acompanhar, assistir, tirar dúvida e qualquer coisa, atendimento, sei lá, vocês procuram no Messenger, eu sempre ponho meu telefone, tá? No meu trabalho vocês não vão ver milagre, porque vocês, não posso falar vocês, né? As pessoas, elas querem milagre sem aceitar os seus erros. Então não adianta procurar querendo que as soluções venham assim no tapa, porque não ocorre nem pra mim, tá? Então, assim, como a alma dentro de... Caiu um pouquinho aqui, certo? Então é isso, tá? Vocês não são culpados, também não são inocentes. Vocês estão numa situação que precisa ser tratada, tá? Então, boa noite a todos. Fiquem na paz, tá?